Pessoal, aqui é a Tânia Durão do canal As Cartas Ciganas. Hoje eu tô trazendo a minha amiga Ana Teresa Schirmer. Ela só é médium, intuitiva, cartomante e orientadora espiritual. Não é coisa pouca não, gente, né? Tô super feliz, obrigada pelo convite, né? E hoje nós vamos falar sobre a estrela. E a gente vai aqui desenvolver bastante coisa. Tudo bom, Ana? Pois é, Teresa? olha, muito feliz em falar sobre a estrela, né? É a nossa carta, né? A carta das cartomantes. A carta, né, das né? cartomantes. Então tem tudo a ver. É importante a gente ter consciência de que todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra, uma experiência terrena. Felizmente, a ciência ela já está caminhando junto com a gente. Então, o que eles tinham de conhecimento, que era o QI, o coeficiente de inteligência, a inteligência intelectual, eles depois descobriram o QE, que é o coeficiente emocional, que já se popularizou aí como a inteligência emocional. E finalmente, no final do século XX, agora na virada para o século XXI, já se estuda o QS, que é o coeficiente espiritual. É a nossa inteligência espiritual, a inteligência da alma. E é importante a gente ressaltar que todo ser humano tem isso. Então, todos nós temos as três inteligências, a intelectual, a emocional e a espiritual. Isso só vai variar de pessoa para pessoa no grau, mas todos nós. Então, não existe mágica, não existe privilégio e não existe dom. Isso é do ser humano, é inato, é dentro do cérebro, isso já foi mapeado. Existe um ponto no cérebro que os cientistas hoje chamam de ponto de Deus. Então, apesar de estarmos em extrema desvantagem, porque a gente vive, o mundo ocidental principalmente, um mundo muito materialista, então nós sempre vamos estar em desvantagem. Se a gente fala em inteligência da alma num nível coletivo, e a gente imagina um lugar como o Nepal, nós não vamos chegar, mas nem num futuro assim, mas estamos muito distantes. Mas eu acho que a gente tem que insistir, persistir no nosso, né, processo evolutivo, para desenvolver todos os processos. E aí o que acontece? A inteligência da alma é quem nos dá a capacidade, por exemplo, de escolher o nosso famoso livre-arbítrio. Ele vem da inteligência da alma, né? Isso é muito interessante. A nossa motivação, a nossa criatividade, né? Isso, assim, a nossa capacidade de escolhermos um caminho, tudo isso vem da inteligência da alma. E aí nós temos a intuição, que é um instrumento. E a intuição, ela tem uma linguagem estranha. E aí a gente tem que aprender essa linguagem, porque viver com a intuição é realmente uma arte, né? Que pode ser desenvolvida, né, Ana? Sim, existem processos, exercícios, práticas. Depois a gente fica, como eu conversei com você, farejando até o vento, porque tudo vira sinal, né? Porque que linguagem estranha é essa? O universo, ele vai fazer de tudo para alcançar você. Então pode ser uma música, pode ser uma sincronicidade, pode ser uma coincidência, pode ser num sonho, pode ser em termos de número, né? Ele vai te alcançar. Posso só... Gente, a gente tá aqui, tá tendo uma britadeira, pra gente começar, que acabou, a britadeira ficou quieta. Olha o que é a proteção, né? Proteção, né? Desculpa aí, mas eu tive que falar isso. Então, aí, acabou voltando. Foi só falar dela. Abrir brecha pra britadeira. E aí a gente agora pode falar da mediunidade, que eu não gosto de associar intuição e mediunidade, mas elas se complementam. Então, da mesma forma que todo ser humano tem essa inteligência da alma, a mediunidade a mesma coisa. Então, todo mundo que tiver em algum grau, algum tipo de influência com o mundo espiritual é um médium. Ele é o intermediário, ele é o intérprete.
a diferença? A intuição, ela vem da alma. Eu adoro o formato da estrela, porque é uma bússola. Isso é um presente, isso é uma dádiva, né? O universo nos dá essa capacidade de encontrar as respostas no nosso interior. Isso é realmente um presente. Já a mediunidade, nós somos apenas um instrumento, um intérprete, né? E as pessoas perguntam, como é que eu faço a diferença? Como é que eu sei quando uma mensagem veio através de uma mediunidade, de um espírito, ou se ela veio através da intuição? Para o médium experimentado, com maior prática, a gente tem uma facilidade de diferenciar isso, porque a gente sente, a gente tem a nítida impressão de que alguém está falando com a gente. Então, eu estou traduzindo no sentido de repassar com a minha personalidade aquilo que eu estou escutando. Pode ser falando ou pode ser escrito. A escrita direta, intuitiva e que trabalha muito com a criatividade, que é a nossa inteligência da alma, ela é do nosso eu mais profundo. Ela realmente é nossa, né? Então, essa é a grande diferença entre a psicografia e a escrita direta intuitiva. E a Tânia queria passar também os tipos de mediunidade, né? Eu quero dar uma passão para quem nunca ouviu falar nisso, né? Só repete aquilo, que é uma bússola. Gente, eu nunca tinha parado para perceber que uma estrela parece com uma bússola, né? E quem trouxe esse presente foi a Ana, né? A Ana Tereza. Gente tem esse campo de navegação interno, né? Nós nos conhecemos muito pouco, né? Então é isso, é olhar para dentro, porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E acessar a nossa bússola interna também, porque ela é que vai nos conduzir, né, ao longo da vida, né, é essa bússola que vai fazer pessoas aparecerem no nosso caminho, que vão nos orientar, que ajudam a gente a evoluir como pessoa e como um médium também, né. Eu tava conversando com a Ana Tereza antes da gente fazer esse vídeo, né, e eu achava que eu escrevia, né, e muitos já sabem que eu escrevo, eu acordo, até comentei isso, né, eu acordo com o texto pronto, né, só sentar e escrever. E aí a Ana me corrigiu, Tânia, isso não é intuição, é a escrita isso não é direta. A mediunidade. Não é mediunidade, né? É a escrita direta intuitiva. Né? Mas aí você até complementou que uma pessoa, para chegar a esse nível, né, de escrita, ela tem que passar pelo seu inferno, né, pessoal? Ah, sim. Isso é o outro lado. A gente, né, nós cartomantes sabemos que toda carta ela tem vários graus, né? Então o outro lado da estrela é também vamos dizer assim, um instrumento para nós dominarmos a inteligência espiritual. Nós precisamos em algum ponto ter visto a cara do inferno. Eu sei que parece uma coisa assim meio radical, meio forte, mas é preciso conhecer o que é o desespero, o que é a dor, ter passado por uma tristeza profunda. Aquilo que a gente às vezes brinca, né? O fundo do poço também tem um subsolo, né? E nós temos que, com o tempo, ir recolhendo cada pedaço. Cada um tem um tempo, isso pode demorar uns meses, pode demorar uns anos, mas é preciso que a gente encontre cada pedacinho para a gente se recompor e o principal, que a gente depois fique em paz com tudo isso. E é só assim que a gente volta à superfície e volta bem. Então isso é um dado interessante da inteligência espiritual, que é o outro lado da carta da estrela. Eu tô entendendo que seria um estágio punk, assim, né? Um estágio avançado. Um estágio, né, do desespero, da perda. Porque a inteligência da alma, ela nos dá a capacidade de empatia, ela nos dá a compaixão, é ela. Mas para que a gente possa entender a dor do outro, e que muitas vezes a gente precisa ter esse olhar de compaixão, a gente precisa passar por isso. Nossa, que
Que brilhante, que estrela brilhosa você é, Ana Tereza. Né? E eu fiquei comovida com isso, né? Quem de nós, quem nunca passou por um momento de desespero, de perda, né? De desamparo. E quantas vezes a gente escuta isso, principalmente nos meios espirituais, de que pra gente atingir uma certa espiritualidade, né, na alma, a gente tem que passar pela dor. Na verdade, não é ter que passar pela dor, mas é, infelizmente, como a gente domina essa inteligência espiritual. A gente é que encara como dor e não como um aprendizado para algo maior. Então, vamos dizer assim, é um processo. Então, se você quer o processo completo, tem essa passagem. Agradecer o presente do inferno na nossa vida, porque é isso que vai nos fortalecer para que a gente possa acessar nosso... Mas a jornada espiritual, ela é muito bonita. Uma outra coisa que essa carta traz e que está muito ligada à intuição é a paciência. Paciência, porque a linguagem da intuição, ela vai, às vezes, até te dar uma resposta mais terrena, né? Além das respostas mais existenciais. Mas é preciso paciência. Paciência para você olhar para trás, para você olhar a sua jornada e ver e entender o que você passou. Como eu te contei a história do Chico Xavier. Hoje, gente, esse vídeo está sendo gravado no dia 28 de julho de 2017, né? O que aconteceu há 30 anos atrás com você, Ana Tereza? Há exatos 30 anos eu tive o privilégio de estar com o Chico Xavier em Uberaba, numa sessão de psicografia, e a minha intenção ali era realmente receber uma mensagem. Eu tinha perdido a minha mãe e fui com essa intenção. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não recebi essa mensagem e eu levei muitos anos para entender por que o universo tinha me colocado ali, né? E isso fazia parte da minha jornada espiritual, do meu processo de mediunidade. E Chico Xavier acabou sendo assim um professor, um mestre, porque eu tive a oportunidade de vê-lo trabalhar em plena mediunidade, numa mesa de psicografia. E ele, que tem Emmanuel, né, que é a disciplina, o mestre dele, né? É a disciplina. E aquilo para mim, eu só muitos anos depois eu fui perceber, apesar do meu desejo legítimo de querer receber uma mensagem da minha mãe, espiritualmente falando, isso era um capricho. Eu não estava ali para isso. Eu estava ali para realmente aprender a trabalhar como médium. E isso eu levei para o resto da minha vida em termos de mediunidade, seja fazendo uma psicografia, uma psicofonia, uma incorporação. Eu tenho muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade. Então essa foi a maior lição de Chico Xavier. E aí lembro, porque eu acho muito divertido, né, que ele sempre contou essa história. Chico Xavier não tinha pavor de andar de avião, né? E ele pegou uma turbulência muito grande e ele foi o primeiro a começar a gritar. E a gritar que ele ia morrer, né? Era só isso que ele conseguia enxergar. E Emmanuel então aparece para ele, né? E fala: Chico, não é o caso, mas mesmo se fosse, até para morrer a gente tem que ter educação. Né? E ele aprendeu. Então eu também sempre levei isso na minha vida espiritual, porque quando a gente fala de mediunidade e que qualquer pessoa realmente que tenha uma influência da vida espiritual é um médium, é um intérprete, a gente também tem que lembrar que os aspectos mediúnicos que a gente está acostumado são apenas o início, a porta de uma sabedoria ainda que a gente não tem acesso, uma sabedoria muito maior. O que acontece é que a mediunidade ela acaba se sobressaindo a intuição, que ela é mais serena, mais amorosa, justamente por causa dessas formas dramáticas, né? Por isso que ela se sobressai. Mas a gente tem que descobrir essa estrela, agradecer por esse presente do universo, que é essa bússola. Quando a gente vive realmente uma vida ligada à intuição,
a vida ela acaba sendo mais rica, mais colorida, porque a gente consegue mudar os caminhos, a gente consegue ter um entendimento muito maior dos problemas e a gente consegue dar novos significados. Isso também é muito importante. Nossa, olha que entrevista, uma das entrevistas mais profundas que eu tô fazendo aqui, né, Ana Tereza? Eu queria só passar para vocês alguns que eles chamam de fenômenos paranormais, mas que a Ana Tereza falou que não tem nada de paranormal. Nós somos intérpretes, né, da mediunidade, né? Mediunidade, intérprete, né? Sobre a clareaudiência e vidência, né? Tem uma diferença, a Ana até me explicou. O vidente é aquele que olha e consegue enxergar numa tela mental. Isso me deu uma alegria que eu já tô vidente, gente. Eu não sabia que eu era vidente, né? Quer dizer, essa, né, uma tela mental, parece que um filme num cinema, assim, que vê imagens, né? O clareaudiente é aquele que vê com olhos abertos. O que escuta, o clareaudiente. Perdão, clarividente, né? Desculpa. Né, o clarividente enxerga com os olhos abertos, não é isso? Isso. Então, ele realmente, assim, se materializa. Né? Vem um espírito, vem um mestre, vem um, né, aquele, I see the people, eu vejo gente morta, então ele era um clarividente, né? No meu caso eu só sou vidente porque eu só enxergo mentalmente. O clareaudiente é aquele que ouve, né? Aí me ensina e ensina pros meus seguidores, Ana. Às vezes vem palavras dentro da minha cabeça. Então, isso é o mentalmente. Você está escutando mentalmente. Então, é a mediunidade de audição. Então, também já estou desenvolvendo. Mas, gente, eu não nasci assim, não, tá? Foram as cartas que me trouxeram o desenvolvimento aí também não vou chamar de fenômeno, né? Então, clareaudiente é aquele que escuta de fato um mentor. Escuta realmente a voz. A voz nítida. Como se nós estivéssemos falando aqui. É essa percepção. E o audiente não, ele é a coisa mental escuta dele. Mentalmente. Bom, a sinestesia, gente, que é o meu caso, eu achava que eu só tinha isso, né? São as pessoas que sentem arrepios. Às vezes um suor, às vezes está um frio danado, escorre um suor nas minhas costas ou na perna. É impressionante. Eu achava que eu só tinha isso. Mas são manifestações físicas dessa sensibilidade psíquica, né? Então, assim, você que se arrepia muito, que sua, né? Às vezes dá um sono, você boceja, isso é coisa da sinestesia, que é o tato. Então, a gente falou da clarividência, a gente falou da clareaudiência e da sinestesia, que é o tato. É muito mais difícil, né, Ana Tereza, o olfato e o paladar. Não sei nem o nome deles, para ser sincera. É muito raro. Tem pessoas que sentem um cheiro de perfume, né? Ou alguma fumaça. Existe. Mas é muito mais complicado. E tem aquela parte da mediunidade que trabalha com a arte, né? Vou ler, gente, porque o nome é complicado. Psicopictoriografia. Psicopictoriografia, né? Que são aquelas pessoas, aqueles médiums que desenham até com o pé. Até com o pé. Lembra do Gasparetto? Ele desenhava com os dois pés e com as duas mãos, 4 espíritos ali, um em cada membro dele ali, né? Mas por isso que eu falo que assim, é apenas o início, é uma sabedoria realmente muito, muito maior, a gente ainda não tem conhecimento. Nem esse conhecimento. O domínio, então, o domínio. E na verdade, nós não nos conhecemos, nós nos conhecemos tão pouco, né? Então a gente tem que começar pela gente, né? Nossa, Ana Tereza. Se você quiser, Tânia, eu posso também dar um exemplo de como a gente pode juntar a intuição e a mediunidade numa consulta, né? Eu vou pegar uma carta aleatória, então eu vou pegar aqui a carta 26, que é o livro. Então vamos supor, no contexto da consulta, né? Enfim, surgiu ali o livro. O que acontece? Eu posso, com a minha intuição, e às vezes isso realmente acontece, e é por isso que também se confunde com a mediunidade, porque quando eu olho para essa carta, num determinado contexto de consulta, ao invés de eu enxergar a carta, eu enxergo o livro sendo folheado. E é aí que vem eu como tradutora. Então, dentro do contexto da consulta, o que eu enxergo quando eu vejo aquele livro sendo folheado?
que a pessoa tem que virar a página, a pessoa tem que seguir em frente, né? Não pode ficar relendo capítulos anteriores, tem que realmente dar um fim àquela situação. Quando que eu uso a mediunidade? Não é uma coisa que eu escolho, é uma coisa que surge. Então, pode ser numa consulta e pode não acontecer em outra. Então, também dependendo do contexto. Se existe alguma coisa que não foi dita para a pessoa, e isso também é muito importante, porque o universo ele não perde tempo nem energia. O que a pessoa tem que saber, ela fica sabendo, tá? Não existe, não falei, não existe isso. Ela sabe, o universo não perde tempo. Isso é uma coisa muito importante, né? Mas se algum espírito quer complementar a consulta com alguma mensagem, eu sei exatamente quando tem alguém falando comigo ou quando realmente tem uma pessoa. E aí eu também deixo isso bem claro na consulta, né? Que ou são as cartas através da minha intuição ou através da mediunidade. A mesma coisa quando eu termino uma consulta. Eu peço 5 minutos para fazer uma escrita direta intuitiva ou pode ser uma psicografia também, mas eu também deixo isso sempre muito claro. E assim a gente vai no universo das cartas, complementando com essa linguagem da intuição, que é muito interessante, porque ela vem, né, pode ser mentalmente com um símbolo, pode ser escutando. Então, assim, é um universo muito rico. Isso é muito bonito. Então, eu posso traduzir que a intuição sou eu acessando a minha... O seu eu profundo. E já a mediunidade é quando tem um mestre, alguém da minha equipe espiritual que me passa uma mensagem. Bacana, agora ficou bem mais claro para mim. Outra coisa, um dos aspectos, né, além da psicopictoriografia, a psicografia. Então, eu achava que eu psicografava. Olha o que é a falta do autoconhecimento, né? Eu achava, nossa, esses 3 livros que, né, foram... E, na verdade, não, eu só acessei a minha intuição mesmo, porque eu não ouvi nada. Isso, você, na verdade, você está usando a sua inteligência da alma, você está usando a sua criatividade, né? A sua motivação. Também, que é importante. Também faz parte. E você está acessando a sua biblioteca. Ó... Né? A gente pode até depois contar a psicometria, né? Quando eu peguei no baralho. Fala, né? Rapidinho que a gente já tá meio que estourando o nosso tempo. Então tá bom. A Tânia trouxe também uma outra modalidade de mediunidade, é a psicometria. Quando eu cheguei no curso da Tânia, que eu não sabia nada de cartas ciganas, e eu peguei no baralho cigano, eu senti uma emoção muito forte. E numa fração de segundos, eu acessei, com a minha intuição, com a minha inteligência da alma, eu acessei um registro acástico da minha biblioteca de vidas passadas. Ou seja, eu já tinha feito aquilo numa outra vida. Eu não deixei de estudar, eu continuo estudando, mas eu acelerei o meu processo de leitura. Porque só lembrou... Eu já tinha isso. Eu só lembrei, quer dizer, desse conhecimento. Olha que isso é psicometria, quando você toca nos objetos, né? Vou dar um exemplo. Briguei com a Ana Tereza, né? E alguém chega aqui, nossa, teve uma briga aqui. A pessoa percebe, né? Através do tato fica também. Impregnado Às vezes na parede. Acho até que tem nos Estados Unidos os médios que trabalham com a psicometria ajudam os policiais. Olha, aqui teve um crime, aqui teve não sei o quê. Também. Né? Eu achei muito interessante. Teve um seriado. E o outro, gente, é psicofonia, que é a famosa incorporação. Muitas das vezes as pessoas entendem que para ser médium tem que incorporar, tem que baixar santo. E não é só isso. A psicofonia, fonia, né? Então o médium empresta, né, o seu corpo para que um mestre, né, uma entidade possa se comunicar com eles. Também é muito interessante. Isso. E aí essas formas dramáticas, né, porque isso tem a ver com a personalidade do médium, né? Então se é uma pessoa que realmente é uma pessoa, vamos dizer, mais histérica, né, a coisa toma uma proporção vai estribuchar no chão, que até assusta. Por isso eu contei a história do Chico Xavier, porque foi um mestre, né, de ensinar você a passar por todos esses fenômenos paranormais, mas de uma maneira serena, uma maneira absolutamente tranquila, né?
E só uma última coisa, quando a gente fala da intuição e dessa linguagem, da gente entender os sonhos, as sincronicidades, as coincidências, os augúrios, né? A gente tem que manter o pé no chão, né? Ter muito bom senso. Aonde a intuição vai, a lógica vai atrás. Tudo tem que fazer um sentido para que aquilo não se torne um delírio. Né? Assim como também a gente tem os bloqueadores de intuição, então muito negativismo, muito ceticismo, isso vai bloquear a sua intuição. A gente tem que ter um olhar até infantil, um olhar de criança, de se abrir para o novo. A gente tem que estar aberto a essas experiências. E que bom que a ciência agora já está aí num caminho, comprovando, né? Para que a gente não fique na tal da desvantagem, né? Nós que lidamos com o mundo espiritual, mas eu acho que é isso, a gente tem que realmente persistir. Existe também os propósitos de vida, né? A ajuda ao outro, né? São missões, então a gente não pode desistir disso, a gente tem que seguir isso adiante. E para concluir, eu vou falar uma frase do Rainer Maria Rilke, que é, enfim, que é a conclusão de tudo isso. Só existe uma viagem para dentro de si. Nossa. Fiquei emocionada. Perdi até o rumo aqui, né? Espero que a Ana Teresa Schirmer tenha contribuído muito, contribuiu, né? Fiquei emocionada realmente. Mas para desmistificar, né, até os fenômenos paranormais, que de paranormal não tem nada, já que a estrela, né, a intuição, né, ela é inerente a... Eu perdi a voz, olha só, eu sabia. Não, é inerente a todo mundo, né, e eu acho que... a gente lembrar do presente, que eu acho que é o mais... É um presente que o ser humano tem, mas ainda não conhece. Né? Nós não nos conhecemos. Né? E por isso que eu uso as cartas ciganas também como uma forma de autoconhecimento. Né? E a própria, um oráculo, não precisa ser as cartas ciganas, mas um oráculo pode ajudar no desenvolvimento desses fenômenos que não são paranormais. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui o e-mail. Fala fala o teu e-mail. anaschirmer@uol.com.br. Depois na descrição eu vou deixar o e-mail da Ana Teresa Schirmer aqui para vocês poderem entrar em contato com ela, tá? Ela também, você também tá no Facebook, né, Ana? No Facebook é minha página pessoal e no Instagram, que é Ana Teresa Schirmer, e tem uma página também no Facebook, que é a página Drops, né? Já são quase 4 anos, porque a gente também precisa pensar no coletivo. Então é importante, mesmo na internet, que a gente passe essa energia para o planeta, uma energia de paz e de amor, né? E a tua página Drops aí são gotinhas, né, de sabedoria, de bem-estar, é uma delícia. Ai, que bom. Então vocês podem também entrar em contato pela Drops, né, pela Ana Teresa Schirmer, é S-C-H-I-R-M-E-R. Schirmer, ela é a única Schirmer que eu conheço, não tem outra. Tá bom, gente? Ótimo. Então, muito obrigada aqui. Vocês podem... Mestra. Nossa, né? Olha quanto eu aprendi com você hoje, né? Então, gente, vocês podem fazer comentários, vocês podem compartilhar, vocês podem, né, curtir, podem se inscrever aqui no meu canal As Cartas Ciganas. Obrigada por essa viagem, né? Por essa bússola aqui. Hoje a nossa bússola aqui foi a Ana, tá? Obrigada. Obrigada. Oriente-se.